tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Honra Perdida de Katharina Blum. Esse livro foi escrito pelo autor Henrik Böll, que é um alemão. Esse foi um livro que eu fiquei sabendo através da lista do livro 1001 livros para ler antes de morrer. E foi um livro que eu nunca tinha ouvido falar nada sobre ele, nunca tinha visto ninguém falando sobre esse livro aqui, nem muito menos no Booktube, em lugar nenhum. Eu fiz essa leitura em junho. Rapidinho, gente, ele é bem fininho, ele tem 136 páginas. Esse é um livro muitíssimo atual e eu recomendo pra todo mundo, gente. Vamos começar do início. Ele conta a história da Katharina Blum e logo no começo a gente percebe que a história ela começa de trás pra frente. Isso tá na sinopse, tá? Não é spoiler. Ele já começa com ela sendo interrogada na delegacia, em que ela fala que ela é culpada por um crime, que ela cometeu um assassinato. A vítima está dentro da casa dela. Aí os policiais vão até a casa dela enquanto ela tá ali conversando com o delegado. E eles percebem que realmente é verdade, ela matou um cara a tiros realmente. E aí a gente vê, assim, esse desenrolar através do ponto de vista dos amigos dela, que são os amigos mais próximos, que são as pessoas para quem ela trabalha. Ela é uma jovem que vive de serviços domésticos, então ela trabalha para várias pessoas, umas 3, 4 pessoas, algumas famílias. Ela faz também buffet de festas, essas coisas. E ela tem aquela rotininha dela bem organizada, ela é uma pessoa super séria, tanto que ela tem um apelido entre os colegas e os conhecidos de freira. E ela é super recatada, ninguém tem um A pra falar dela, e é uma pessoa assim, comum. Então assim, logo no início a gente fica meio que sem entender. E esse livro ele tem um ritmo muito rápido, então você meio que fica confuso. Eu fiquei bem confusa, até metade desse livro eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não sabia se aquilo era presente, se aquilo era passado. Então assim, o autor ele joga mesmo pra você, ele te joga na verdade dentro desse mar de informações. E você tem que meio que ir ligando os pontos ali daquele quebra-cabeça. Então, assim, a gente fica sabendo que ela é essa moça séria, jovem, que ela tem 22 anos, e ela presta esses serviços para essas pessoas. E aí, num belo dia, numa festa de um desses patrões dela, ela conhece um homem nessa festa, que é uma festa de carnaval, e passa a noite com ele na casa dela. E aí ela acorda, sobressaltada, com a polícia batendo na porta, e esse rapaz já tinha fugido. E ela fica sabendo ali, através dos policiais, de que esse rapaz ele era um homem muito procurado pela polícia, porque ele cometeu crimes gravíssimos e bem hediondos. E aí esse caso vai ganhando notoriedade através de um jornal tabloide, que aqui no livro é chamado de O Jornal, mas que depois de uma pesquisa a gente fica sabendo que é uma crítica a um jornal que realmente existe, chamado The Bild. Esse caso, né, ele ganha notoriedade, ele passa a ser um filão rentável a esse jornal, que é um jornal sensacionalistíssimo, que está disposto a provar que a Katharina realmente estava envolvida com aquilo, que ela é cúmplice desse homem, e aí a vida dela é virada de ponta cabeça, sabe? E as pessoas passam a detestar a Katharina. As pessoas não sabem nem se aquilo é real, porque o jornal ele tá disposto a tudo, assim. As suspeitas, os depoimentos mal intencionados de algumas pessoas e mentiras, eles servem pra construir essa imagem negativa da Katharina perante a sociedade. E aí ela vai sendo tida como culpada e ela começa a receber ligações de pessoas falando coisas horríveis pra ela, pessoas pichando a porta, assim, do prédio onde ela mora, sabe, assim. As pessoas já juram que ela é culpada naquilo, que ela não sabe nem o que tá acontecendo. Ela é acusada de abandonar os pais, que são idosos já. Na realidade, o pai dela já faleceu e a mãe dela está numa unidade de terapia intensiva em um hospital, que é como se fosse, assim, um hospital dentro de um asilo. E aí ela é acusada de abandonar essa mãe, a própria sorte. Ela também é divorciada, e aí o marido começa a inventar um monte de coisa e falar, eu sei porque ela me largou, foi porque ela é promíscua e não sei o que. E aí já começam a inventar várias e várias coisas contra ela. Coisas que são bem absurdas. Essa pressão sobre ela desenvolve processos psicológicos nela que levam a um desastre bem horrível no livro. E aí você fica sabendo isso logo no começo, nas primeiras páginas do livro. E uma coisa muito interessante que o autor ele jogou assim de forma magistral é que logo nas primeiras páginas, realmente na primeira página, ele escreve isso: as personagens e o enredo desta narrativa são puro fruto da imaginação. Se em descrições de certas práticas jornalísticas surgirem semelhanças com as do jornal Bild, isso não se deu por acaso ou premeditação, foi isso sim inevitável.
E é aquela forma bem irônica de dar aquele cutucãozinho na oposição. E assim, gente, esse livro, ele tem uma relação bem direta com a vida do próprio autor, porque ele mesmo foi alvo desse jornal Bild, e é um dos mais lidos ali na Alemanha, ainda é. Eu fiz uma pesquisa e ele ainda aparece como um dos veículos mais... um dos veículos midiáticos mais... Uma campanha difamatória foi lançada através desse jornal contra o autor, em que eles disseram que ele era defensor de terroristas, e isso trouxe proporções gigantescas na vida dele, que ele recebeu até ameaças de morte, gente. Foi, assim, uma revolta muito grande desses leitores. E as pessoas não foram nem buscar a verdade, procurar saber se realmente aquilo é verdade ou não. Então, assim, de um simples caso de polícia ali, a vida da Catarina vira uma coisa gigantesca, vira um escândalo nacional quando esse repórter, ele começa a cobrir esse caso, e aí ele não tem escrúpulos nenhum, ele vai atrás de todo tipo de informação, que seja verdade ou não, ele publica ali, não quer nem saber se aquilo é verdade, se aquilo vai influenciar a vida da pessoa, se aquilo vai trazer alguma imagem negativa pra ela, não quer nem saber. E aí ele passa a perseguir todas as pessoas que fizeram parte de alguma forma da vida da Catarina. Então, a mãe que eu falei que estava internada, o ex-marido, o irmão, todas as pessoas, assim, os próprios patrões dela, né, dessas pessoas que empregavam. Então, assim, ele trouxe aspectos não negativos não apenas na vida dela, social, quanto na vida profissional dela. E ela passa a ser vista como essa criminosa, comunista, que dá abrigo para assaltantes e mente pra polícia. Assim, ela começa a receber cartas de ameaça, que nem eu disse, ligações. Ela é odiada pelo país inteiro. Então esse livro, ele me lembrou muito, como eu já falei em algum desses vídeos passados, ele me lembrou muito o caso daquela moça daqui de Guarujá, que foi linchada pela população da própria comunidade onde ela morava, porque saiu uma publicação, né, chamadas fake news, saiu uma publicação no Facebook fazendo um retrato falado de uma mulher, e essa mulher tinha um rosto muito parecido com o dela, que dizia que essa mulher, ela pegava crianças, assim, sequestrava crianças pra fazer magia negra, e as pessoas da comunidade viram e associaram a ela, e aí, gente, foi assim uma coisa horrível, ela foi linchada. Os próprios moradores ali bateram com paus, pedras, sabe, assim, batiam a cabeça dela na guia, e aí acabou que ela, infelizmente, acabou falecendo, e após o falecimento dela, eles foram atrás, investigaram e viram que realmente não era ela. E isso é muito comum hoje em dia, principalmente através das redes sociais. As fake news são gigantescas, gente, e trazem aquela coisa, eles trazem tem um impacto muito negativo na vida das pessoas. Então é muito perigoso essa veiculação de informações, de coisas que não são realidade. Então esse livro, ele trata dos mecanismos de difamação e da violência psicológica que estão submetidos qualquer pessoa. Então qualquer pessoa pode ser vítima de fake news, você pode ser vítima, eu posso ser vítima, qualquer pessoa. Basta que tenha uma mídia para você veicular essa informação falsa. A gente vê hoje em dia, principalmente com algumas informações, né, logo das campanhas de política também, que eram lançadas várias fake news, e algumas que as pessoas tentavam fingir serem fake news, mas não vem ao caso. Mas esse livro é muito atual. O nome dele é A Honra Perdida de Catarina Blum, de como surge a violência e para onde ela pode levar. E realmente é isso. Se você lê isso daqui, depois que você lê o livro, é meio que um spoiler pra você, porque você entende tudo. É isso daqui. O livro significa esse título. Esse livro, ele foi lançado em 1974 e continua sendo atual, e vai continuar sendo atual por muito tempo na nossa sociedade, com certeza absoluta. Eu dei 5 estrelas pra ele, eu não vejo nenhum problema. Eu gostei muito da narrativa. Esse narrador aqui, ele faz tipo umas graças, assim, sabe? Faz tipo umas piadinhas. Então eu achei bem interessante. Ele meio que dá uns spoilers, tipo Stephen King, assim, que vai dar por exemplo, ele dá como se fosse um spoiler do que vai acontecer no próximo capítulo, digamos assim, entendeu? Então é bem legal. Eu gostei muito, não achei cansativo, eu gostei bastante. Então agora eu vou falar 3 motivos pelos quais você deveria ler esse livro. O primeiro motivo é que, se você gosta de ver como a mídia ela influencia a vida das pessoas e como isso pode trazer tanto coisas negativas quanto coisas positivas, esse é um ótimo livro para você verificar como
Inclusive, não só as redes sociais, né, que estão com trazem mais essa facilidade tecnológica pra gente hoje em dia, mas como o próprio jornal, os próprios jornalistas, né, revistas e jornais que eram mais atuais nessa época aqui, eles trazem esse impacto negativo na vida das pessoas. O segundo motivo é se você gosta desse tipo de narrador engraçadinho, assim, que vai se metendo na vida dos personagens, digamos assim, que vai te dando uns pequenos spoilers do que você vai ver mais lá na frente. É um ótimo livro e eu indico bastante. E o terceiro motivo é se você gosta de ler um livro curto, que tenha um certo mistério, um arzinho de mistério, porque ele... Por ter essa coisa de começar de trás pra frente, você meio que fica boiando ali no começo. Ele te joga ali com aquelas informações e você tem que ficar anotando. Eu tive que fazer várias anotações e eu gosto dessa coisa assim de ter que juntar os pedaços do quebra-cabeça. Agora eu vou te dar 3 motivos pra você não ler esse livro. O primeiro motivo é se você não tem costume de ler livros com uma linguagem um pouco mais difícil do que o YA, do que livros jovem adultos, do que livros que tenham que sejam feitos para que você passe simplesmente o tempo. Esse não será um livro para você, porque ele faz uma crítica. Você tem que ter aquela sacada de saber reconhecer ironia, saber quando o autor tá dando uma cutucadinha em algum lugar, em alguém, ou no caso, no jornal, que foi sensacionalista, com ele, na vida dele. Esse tipo de coisa que se você não tiver uma leitura não for acostumado a ler muitos livros e livros mais clássicos, assim, mais difíceis, você não vai gostar. O segundo motivo é se você não gosta de livros longos. Esse livro, por mais que ele tenha poucas páginas, 130 e poucas páginas, ele é um pouco longo na narrativa. A narrativa dele é um pouco longa demais. Ele tem pouquíssimos diálogos, então não é um livro de narrativa fluida. E o terceiro motivo é se você não gosta de livros que te façam pensar. Que nem eu disse, esse livro você já começa pelo final. Então, se você não gosta de livros assim, você gosta que o autor te explique tudo por tintim, então você não vai gostar desse livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixem aqui pra mim nos comentários se você já leu esse livro ou se você nunca tinha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido falar e graças a Deus eu ouvi falar, graças a Deus eu vi essa lista, porque é um livro que realmente mudou a minha forma de ver. E eu fico bem chocada o quanto isso ainda é muito real na nossa vida e o quanto isso ainda vai ser mais ainda, porque a tendência com os avanços tecnológicos, a tendência é piorar um pouco mais, porque as pessoas elas não estão acostumadas a procurar as fontes para verificar se aquela informação é verdadeira ou não. Já teve uma redação do Enem, eu acho, se eu não me engano, ou de algum outro vestibular, de que caiu esse assunto e os vestibulantes tinham que fazer uma redação com esse tema. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que tá bem em alta ultimamente. A gente se vê numa próxima. Tchau!